boa tarde. Que Jesus nos abençoe a todos, nos inspire a cada um e que todos nós sejamos guardados junto dele, em paz. Eu agradeço o convite para estar aqui mais uma vez, é com alegria que eu venho a esta casa, a Uberlândia, e sempre que venho sou mais bem recebido do que mereço. Então eu tributo isso à caridade de vocês. E eu deixo vocês em estado de expiação, né, quando começamos a falar, né? Não vou falar muito, como caiu energia, nós vamos segurar só por 3 horas. A primeira parte. Mas vamos fazer com que essas próximas 3 horas transcorram como se fossem 50 minutos, quando muito 56. E a proposta que nos pediram é que conversássemos sobre esse tema, amai-vos como eu vos amei, que é a frase do Cristo, que é o que norteia os caminhos da mensagem do Cristo. Uma mensagem que, de certa forma, se concretiza nas atitudes de amor que ele aqui praticou. Uma ideia, uma palavra, amor, que podemos dizer que se não pudéssemos escrever frases, essa palavra sintetizaria a lei de Deus, o amor. Sintetizaria, como disse o Cristo, toda a lei e os profetas, o amor. Ele, quando concitado a indicar os mandamentos, ele devolve a pergunta ao interlocutor, um doutor da lei. Ele pergunta a Jesus: Senhor, o que devemos fazer para entrarmos no reino de Deus, para a vida eterna? E ele responde: o que está escrito na lei? Como tu lês? Ele não responde qual seria esse maior mandamento. Ele pede à pessoa, por ser um doutor da lei, que ela dissesse o que estava escrito na lei. E mais, ele pediu a ela que, além de dizer a essa pessoa, além de dizer o que estava escrito, ele pediu como essa pessoa interpretava. Ele diz: como tu lês? E a pessoa recita isso, dizendo a Jesus: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, todo o teu entendimento, toda a tua alma, e amarás ao próximo como a ti mesmo. E Jesus responde para ele: disse bem, faze isto. E ali ele faz uma outra pergunta: quem é meu próximo? E Jesus conta a ele a parábola do bom samaritano, que nós todos conhecemos. E terminada a parábola, ele pergunta ao interlocutor: qual desses 3 agiu com compaixão para com o seu semelhante? E ele respondeu: o samaritano. E Jesus então disse ao homem: faze o mesmo. Ou seja, a pessoa demonstrou um conhecimento sobre o que é a lei, sobre o que é um próximo, sobre o que é amar, e Jesus pediu a ele que ele praticasse isso. Já que ele dizia o que era, então Jesus pediu a ele: faze o mesmo. Disse o bem, ou seja, amar a Deus e ao próximo, e ajudar o semelhante, o próximo, ele diz: faze o mesmo. E é justamente esse o ponto que nós precisamos refletir. Se quando falamos do amor, nós falamos num tom teórico, de conhecimento, ou se falamos num tom de prática, de exercício. Porque é muito ampla a ideia de amor. Amor, um substantivo abstrato, mas que precisa ser dado a ele concretude. E para que ele se transforme num concreto, é só com atitude daquele que diz amar. Mas o que é amar? O que é o amor? Como podemos entender esse amor que adveio da frase do apóstolo João, quando ele escreve: Deus é amor? Quando ele escreve: Deus amou o mundo, o que nós poderíamos entender? O que nós poderíamos entender com a ideia da frase do Cristo, que é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei?
como nós entenderíamos esse amor do Cristo? Como nós entenderíamos Paulo dizendo: o amor do Cristo nos constrange? Porque isso é amor. Mas como nós entendemos isso? Como nós sentimos isso? Como estratificar essa ideia do amor? Nisto, dizia o Cristo, todos conhecerão que vós sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Mas o que é amor para nós? Numa forma didática, talvez nós possamos colocar 4 características, ou 4 tipos, ou 4 amores, se assim quisermos, para que nós possamos entender onde nós transitamos, em que amor nós transitamos. Um primeiro nível nós poderíamos colocar como o amor eros, lá do grego, da palavra grega, do eros, que nos leva à ideia de paixão. É o amor que, quando nós vamos trabalhar com ele, nós usamos um pronome possessivo. Meu amor. É o amor que nós expressamos na relação com as pessoas, mas naquela relação que gere sensações. Não necessariamente sentimentos. Por assim dizer, seria a camada mais superficial da ideia do amor, o amor eros. Aquele amor que a pessoa diz à outra: eu te amo. E o que é esse tipo de amor? Um amor sensação. Um rabino, certa vez, disse o seguinte: as pessoas dizem, eu amo peixe, mas matam o peixe para comer. Então eu acredito que elas não amem o peixe, elas amem o sabor que o peixe tem. Na relação com as pessoas é a mesma coisa. Muitas vezes nós dizemos, eu amo a pessoa, mas na verdade pode ser que eu não ame a pessoa, eu ame o bem-estar que ela me gera. Eu gosto do que ela me faz, eu gosto da alegria que me dá, eu gosto do prazer que sinto, eu gosto da presença. Mas isso é para mim, não quer dizer que seja para outra pessoa. Então, quando nós muitas vezes dizemos, eu amo você, em outras palavras eu estou dizendo, eu amo o bem-estar que você me dá. E se você se distanciar de mim, eu perco o bem-estar. Então eu não posso me afastar de você. Veja, é um amor caracteristicamente egoísta, personalista. Talvez nós não observemos isso, porque é um amor exigente, é um amor que exige. É um amor muito comum na conjugalidade, que nós chamamos amor de compensação. É aquele amor que você, para dá-lo, você precisa saber que recebe, porque senão você não dá aquele amor. É a companheira dizendo para o companheiro, hoje você não falou que me ama. E ele responde, você também não falou. Me ama que eu amo. Ou seja, fale que eu falarei. É o amor de compensação. É um amor que precisa ser alimentado. Alimentado com a ideia de ele continua existindo, o amor. Por isso ele é um amor sensação. Nós vivemos mais da sensação que esse amor gera do que o amor em si. É o amor da paixão. É o amor que vai exigir a conduta da outra pessoa. É o amor que vai exigir que a pessoa se molde aos meus critérios. É o amor que entende que vai transformar a outra pessoa naquilo que eu gostaria que ela fosse. O que eu gostaria que ela fosse? Alguém que me desse bem-estar. Ou seja, é um amor que gira em torno de mim e não em torno de nós. É o amor do eu, somente eu. É aquele amor que diz, não, você não pode me abandonar, porque se você me abandonar, eu sofro.
eu perco o bem-estar. Então esse é amor. Mas que nível? É o amor eros. É o amor que gera certas confusões. É o amor que, quando tentamos trabalhá-lo no sentimento, ele é paradoxal. Ele é paradoxal porque é o amor que eu digo para outra pessoa: você é livre, desde que não ultrapasse os limites que eu coloquei. Ou seja, é livre para me amar do jeito que eu quero. É livre para ser amada do jeito que eu quero. Então é um amor paradoxal. É o amor do pronome possessivo. Meu, minha. Você é meu amor. Luís de Camões, ele escreve um poema lá no século XVI, que ele traz essa ideia do paradoxo desse tipo de amor, desse contraste desse tipo de amor. Um poema Cântico ao Amor, que ele escreve: o amor é o fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um solitário andando por entre as gentes. É um nunca contentar-se de contente. É cuidar que se ganha em se perder. É ter para com quem nos mata a lealdade. Como pode o amor causar no coração dos homens amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Veja, amor confuso. A gente se perde nesse amor, porque é um bem-querer mais, é um não querer mais que bem-querer. Veja, é contraditório. Eu quero que a pessoa seja livre, mas eu não posso deixá-la livre, porque essa liberdade ela pode me abandonar. Então a gente fica nessa contradição. É o amor que precisa estar ao alcance dos olhos. É o amor que precisa estar ao alcance das mãos. É um amor mineiro, tem que pegar para ver. Senão a gente não vê. Esse amor. Esse é o amor que nós teríamos na frase: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse seria o amor da ideia de Deus amou o mundo. Mas esse é o amor que nós entendemos. Esse é o amor que nós vivenciamos. Esse é o amor que nós queremos. Mas é o amor totalmente dissociado de um sentimento mais amplo. Ele é dissociado porque esse amor, esse verbo amar, ele é transitivo. Esse verbo amar diz que quem ama, ama alguém. Mas o sentimento amor, ele não pode ser direcionado. Porque se ele for direcionado, ele é exclusivista. E o amor que advém de Deus não é exclusivista. A ideia, então, do amor mais ampla, a ideia não poderia ser um amor tão circunscrito, tão limitado. Não poderia ser um amor que eu escolho a quem amar. Não poderia ser um amor que eu preciso de reciprocidade. Não poderia ser um amor de pura e simples doação. Então esse é o amor eros. E nós podemos talvez colocar um outro grau, um outro tipo, uma outra camada para o amor, que nós poderíamos chamar, ou podemos chamar, de amor storgê. O que é esse amor storgê, o grego storgê? Tudo é amor. Se você olhar o significado, eros, amor, storgê, amor. Mas que amor é esse? É um amor um pouquinho melhor do que o eros. Mas é também um amor de bem-estar. É o amor característico nas famílias. É o amor que nós exercemos agora num conjunto mais amplo do que uma pessoa para outra. Mas continua sendo pessoa para outras. Continua sendo ainda pessoalizado. Continua ainda necessitando colocar o pronome possessivo meu.
é o amor família, é o amor para com o meu filho, é o amor para com o meu pai, é o amor com a minha mãe, com os meus irmãos, com a minha esposa, com o meu esposo, ou seja, com o meu companheiro, companheira. É o amor que ainda precisa ser trabalhado. É um amor um pouco mais amplo, porque há um aspecto de doação nesse amor. Quando nós olhamos a ideia da progenitura, do amor materno, amor paterno para com os filhos. É um amor de doação, não há dúvida. Os pais amam os filhos. Se nasce um filho, a mãe ama. Se nasce o segundo, a mãe ama. Se nasce o terceiro, a mãe ama. O pai também, óbvio. Se nasce o 28º, a mãe ama. Porque esse amor de doação, o amor de mãe, o amor de pai, eles não têm fim. Eles apenas existem. E a natureza desse amor é ser doado, é ser dado. Por isso nós o chamamos na escala do Storgé de amor de doação. É aquele amor cuja natureza não é receber de volta. Não precisa receber de volta para ele ir. Ele vai. Mas é um amor ainda egoísta. Porque ele só vai para os meus filhos. Ele não vai para os filhos alheios. Ele ainda fica limitado. Mais amplo, limitado. Doativo, mais limitado. E egoísta, sim. Se duas mães estiverem aqui dentro conversando e lá de fora, 2 filhos, 2 crianças brincando, uma de cada mãe, e escuta-se um choro, as 2 mães saem correndo e uma diz graças a Deus. É o filho da outra que está chorando. Mas ela vai ali atender prontamente o outro filho com o coração aliviado. Veja, ainda é. Embora seja um modelo de amor de doação, ele é destinado. Ele tem destino. Ele ainda é um amor limitado. Ele ainda é um amor do verbo amar transitivo. A quem dirijo o amor? Khalil Gibran, ele dizia que o amor seria pleno na terra, ou será pleno na terra, quando as mães amarem os filhos das outras como amam os seus. Aí sim, nós teríamos uma plenitude. Na estrutura do amor Storgé, familiar, nós temos o amor de recepção, que é o amor de filho para com seus pais. É aquele amor cuja natureza é receber, não é dar. O filho ama os pais? Ama. Mas a natureza do amor desses filhos é receber dos pais. Eles querem receber. E não fazem uma preocupação devolutiva. Não têm uma preocupação devolutiva. Apenas recebem, como característica. E muitas vezes entendem, e aí sim querem devolver esse amor aos pais. Mas na maioria de vezes os pais já foram devolvidos para o mundo espiritual. E quando o filho assim o faz? Quando percebe o amor que dão os filhos aos seus filhos. Ou seja, quando filho e filha são pais e mães. E por analogia, eles avaliam o amor que recebiam dos pais. Então, a natureza desse amor é receber. E então ele tem natureza egoísta. Continua ainda, eu diria não egoísta, mas egóico. Um neologismo que Dona Joana de Ângeles gosta de trabalhar. Egóico em que aspecto? É para mim. Pode até ir para os outros, desde que não falte para mim. Porque o egoísta é não vá para ninguém, só para mim. Então o egoísta só se vê. O egóico, ele se vê e aceita os outros, desde que ele esteja privilegiado. Então é um amor egóico, é aquele amor que recebe. E ele é egóico e recebe porque nós temos um terceiro tipo de amor nessa estrutura do segundo aspecto do amor Storgé, que é o amor de concorrência, amor entre irmãos. Não é amor de adversários, mas de concorrentes.
Adversário corre na mesma direção e em sentidos opostos. Concorrente corre na mesma direção e no mesmo sentido em caminhos paralelos. Ou seja, as paralelas só se encontram no infinito. É assim que a gente aprende lá quando estudamos matemática lá, né? Não é isso? Então só se encontram no infinito. Em outras palavras, não se encontram. Só no campo da abstração. O amor de irmãos é concorrente, porque eles caminham, cada um dos filhos, do seu jeito, para buscar o amor dos mesmos pais. A fonte que emana o amor é a mesma. Os caminhos para acessá-la são diferentes. Ou seja, cada um tem o seu jeito de buscar o amor dos pais. E como os filhos buscam nos mesmos pais o amor, eles concorrem. Mas não são adversários. Amam-se concorrencialmente, mas amam-se. Vamos entender esse concorrencialmente e amam-se. O irmão diz para um amigo: o meu irmão é muito chato. O amigo fala: o seu irmão é muito chato mesmo. E ele fala para o amigo: por que você está chamando meu irmão de chato? Ele fala: porque você chamou, mas ele é meu irmão, não é seu. Ou seja, eu posso, você não. Porque eu amo meu irmão, não aceito que você fale mal dele, mas eu posso. Porque há o amor, mas há o aspecto de buscar o amor. Cada um tem o seu jeito. Um pouco mais introspectivo, o outro mais mineiro, fica pegando para pegar o amor junto. A mãe vai abraçar, ele abraça e gruda. O outro a mãe vai abraçar, o pai vai abraçar, ele fica com os braços estendidos. O outro dá um abraço assim à distância. Cada um tem o seu jeito. Por quê? Porque cada um é um espírito diferente. Cada um é um espírito por si só. Advieram pelos mesmos processos, mas não advieram das mesmas pessoas. Ou seja, todos vieram pelos pais, pela a estrutura biológica conferida pelos pais. Mas cada um que veio é um espírito apartado do outro. É um espírito por si só, individual, inteligente, integral. Então, cada um tem o seu jeito. E aí eles concorrem. E os pais amam os filhos do mesmo tanto. Mas a forma de amá-los não é do mesmo jeito. Porque o amor sapiente dos pais é por ressonância. A forma que o filho gosta, ele faz. Então, um gosta de ser mais pegajoso, o outro não gosta. Então, o jeito de amar vai ser diferente. Mas o quantum do amor, a quantidade de amor é a mesma. Então, quando os pais dizem: eu amo os meus filhos do mesmo tanto, está correto. Quando eu amo do mesmo jeito, aí tem que se pensar, porque eles não são do mesmo jeito. Se não são do mesmo jeito, a forma precisa ser um tanto, na linguagem mais moderna, customizada. Para cada um eu faço de uma forma, embora seja a mesma coisa. Isso vai desde o amor puro e simples sentimento, até aquele amor manifestado em atitudes físicas, do tipo fazer uma comida para cada um deles. Ele gosta com temperos assim, o outro do outro tempero, o outro sem tempero, o outro não gosta daquilo. E a mãe e o pai vão ajustando. Fornecem a mesma comida, mas não com o mesmo tempero. Porque cada um tem um paladar. Da mesma forma é a ressonância do amor. Então esse é um amor ainda limitado, mas um pouco mais amplo. É o amor de concorrência dentro do amor chamado Storgé. Esse amor entre família, ou dentro da família. O amor de compensação, que nós já falamos aqui, mas agora na estrutura de conjugalidade, que Gibran chama a atenção. Ele fala aos cônjuges, ele diz: amai-vos um ao outro, mas não façais do amor um grilhão, uma prisão. Dai de comer um ao outro do mesmo pão, mas não comais o mesmo pedaço. Dai de beber um ao outro da mesma bebida, mas não bebais na mesma taça. Sede vós como são as cordas da lira, que são separadas, mas vibram juntas, numa perfeita harmonia.
Essa é a ideia que ele traz para o amor conjugal. O amor entre pessoas que têm uma estrutura para levar a outras pessoas. Ou seja, o amor família, o amor storgê, que já é um passo na estrutura do amor, mas talvez não seja ainda como eu vos amei. Talvez não seja ainda Deus amou o mundo. Talvez não seja ainda nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Porque ainda é exclusivista. Um terceiro passo do amor, uma terceira escala, um terceiro nível, uma terceira camada, nós poderíamos chamar de amor fíleo. É o amor da amizade. É o amor da convivência, é o amor da relação entre pessoas, sem interesses diretamente pessoais. Daí vem a palavra filantropia, fileo, esse é o amor. Daí vem a palavra caridade, vem de fileo, amor. Que é o amor filial? É aquele amor da compaixão. Compadece-se sem sequer saber quem seja ou quem é. Compadece-se porque é uma pessoa vendo outra pessoa. Compadece-se porque são dois seres que trazem necessidades. E o amor fíleo, ele é trabalhado a partir da empatia. É quando a pessoa consegue se colocar no lugar da outra. E colocando-se no lugar da outra, consegue perceber os sentimentos interiores daquela outra pessoa. É uma escala mais ampla. Esse é o amor que Jesus perguntou a Pedro: tu me amas? Porque ali ele faz a pergunta, e se nós olharmos a palavra filho, ela é colocada na segunda pergunta. Ele pergunta: amas-me? Amas-me? Amor storge. Amas-me? E Pedro responde: amo-te, Senhor. Depois ele pergunta: amas-me mais do que estes? Ele já ultrapassa o storgê. Ele já vai para a ideia um pouco maior, a ideia de uma certa universalidade. E aí ele usa fileo. E na terceira pergunta, ele usa outra palavra que nós falaremos depois: ágape. São três perguntas diferentes, mas que traduzidas por amor nos deu uma ideia de repetição. Como se o determinante do amor fosse a quantidade. Amo, amo, amo. Só dois amos não pode. Mas são níveis diferentes que foram trabalhados. Esse amor fíleo é o que nós encontramos na parábola do samaritano. Quando diz o motivo ou o sentimento que levou aquele samaritano a se aproximar do caído. Porque ali nós temos três atendentes ou potenciais atendentes: um sacerdote, um levita e um samaritano. E diz o texto que o samaritano, movido de íntima compaixão, aproximou-se do caído. Que sentimento ele trazia para se aproximar do caído? Íntima compaixão. Não é só compaixão, íntima compaixão, profunda compaixão, que é diferente de pena, que é diferente de dó. Ele não foi movido por pena do caído, ele foi movido por íntima compaixão. Ele amou aquele caído no nível do filho. Não interessa quem é, para o amor filial. O texto diz que era um homem, não fala que nacionalidade, não fala de que família, não fala de que etnia, fala um homem. Eis que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Artigo indefinido, qualquer um, quaisquer pessoas.
Porque o amor fíleo, o amor compassivo, ele não olha a pessoa, ele enxerga a necessidade. Ele não vê quem é, ele vê o que precisa. Ele vai além da estrutura física. Ele independe de devolução. Ele independe de compensação. É um amor que agora nós já poderíamos nos atrever a brigar um pouco com a gramática e dizer que o verbo amar, nesse tipo de amor, é intransitivo. Ele não escolhe pessoas. Esse é um amar de que quem ama não ama alguém. Quem ama, ama. Independentemente de quem. Esse foi o amor do samaritano. E essa foi a pergunta feita por Jesus àquele doutor da lei. Qual dos três agiu com compaixão? Ele não perguntou qual dos três fez o bem ao homem. Qual dos três cuidou, qual dos três atendeu. Ele perguntou qual dos três agiu com compaixão. Ou seja, não agiu por pena. Porque quando temos pena, nos colocamos apartados do que está necessitado. E de um patamar mais alto, olhamos para a pessoa e dizemos, coitada, eu preciso ajudá-la. Mas o amor fíleo nos coloca na horizontalidade. E olhamos a necessidade e sentimos como se fosse nossa a necessidade. E aí ajudamos como se fosse uma autoajuda, se fosse de nós para nós mesmos. Porque nos sentimos uno, nos sentimos um. Esse é o amor filial. Esse é o amor que gerou a palavra filantropia, que muitas vezes desvirtuamos na atitude. Esse é o amor que está lá. Fora da caridade não há salvação. É esse o tipo de amor. É esse que está naquela lei, na 10ª lei, lei de justiça, amor e caridade. O amor que está lá é o ágape, caridade é o filial. É amor. Mas vejam que Kardec propôs 2 palavras. Caridade, de caritas, de caritatis, de filial. Que é esse amor, sentimento relacional. E o amor. O ágape. Com o filial, já conseguimos chegar próximo a entender como eu vos amei. Porque Jesus amava as pessoas, servia as pessoas. Não era paradoxal, condenava a atitude má, mas cuidava do que praticava a atitude. Como ele foi dizer, meu Pai quer a morte do pecado, mas que o pecador sobreviva. E muitas vezes nós atuamos no pecador, ou seja, na pessoa, e não valorizamos as oportunidades para serem oferecidas a ela. Simplesmente dizemos, num ditado muito comum nosso, pau que nasce torto, morre torto. Não, ele se endireita. É uma letra até filosófica lá daquele conjunto de samba lá, o El Chan. Se endireita. Ele diz, nunca se endireita. Se endireita. Basta ter o cuidado para tanto. Basta colocar a guia. Basta desde sempre ir colocando a guia. E aquele vai se consertando. Então é possível. E se endireita até no processo reencarnatório. Se com a nova semente cuida-se de uma árvore boa. Como nós, que se não consertamos nessa, consertaremos em outra, nos consertaremos em outra, nos endireitaremos em outras. Talvez outra não dê ainda, outras. Mas esse é o aspecto do amor filial. Não se pergunta quem é, se pergunta o que precisa. Aquele homem caído precisava de atendimento. E aquele que chegou com íntima compaixão, atou a ferida. Veja. E aproximando-se dos pés do caído, atou-lhe as feridas, deitando azeite e mel. Atou a ferida. O que é atar? Cortou ali o sangramento.
É como se nós imediatamente resolvêssemos o problema superficial da pessoa. Sim, porque o amor filial cuida da superficialidade também. Porque nós nos escondemos muitas vezes atrás de uma certa falácia, quando criamos frases de efeitos dizendo não precisamos dar o peixe, temos que ensinar a pescar, se o cara ainda estiver vivo. Porque se não der o peixe para ele matar a fome, ele não vai pescar nunca. Desencarna antes. Então nós usamos esses sofismas para justificar as nossas inações. Quando Jesus deu a comida, ele não pediu que fizessem nada antes. Ele não disse assim, só deu pão para aquelas pessoas que ouviram o meu sermão. Verifica bem, quem não ouviu não deu pão. Ele não fez isso. Ele não estabeleceu condições, porque existe um momento imediato, e o momento imediato precisa ser cuidado. Quantos condenam a atitude de sopas na casa espíritas dizendo que não soergue? Ela não é para soerguer, ela é para alimentar. O que vai soerguer é a atitude das pessoas acompanhando os que estão alimentando. O que vai soerguer é aquela pessoa que critica e fazer. Porque Emmanuel dizia isso. Todas as vezes que criticares a ação do teu próximo, estarás tu na condição de melhor fazer do que ele. Portanto, onde tua palavra não ajuda, cala-te. O amor filial olha isso e auxilia e cuida e vai além. Porque aquele homem atou a ferida, mas foi além. Deitou azeite e mel. Um calmante, um emoliente, para que ele não sentisse dor. E colocou-o na sua cavalgadura, significando que ele foi a pé e colocou o homem no cavalo. E levou a uma estrebaria, a uma estalagem, E lá na estalagem, que pode cuidar melhor, porque nós temos que saber o limite onde podemos ir e levar para quem possa fazer melhor. E ali ele deixou o homem. E deixou o homem sem abrir mão da responsabilidade. Deu o recurso, 2 dinheiros. Não foram 3, foram 2. 2 valores. Material e espiritual. E disse, o que gastares a mais, eu te restituirei quando voltar. Como a dizer, cuida dele porque eu ainda vou cuidar dele também. Eu ainda volto aqui. Porque o servir e passar não é servir e esquecer. Serve e passa não é serve e esquece. Passa é continua caminhando e servindo, mas cuida, volta, atende. Isso é a compaixão. Isso foi a íntima compaixão e não só a pena do momento, o dó do momento, mas a compaixão. Esse é o amor filial. Esse é o amor que fazia com que Jesus cuidasse das pessoas. O amor da compaixão que nós vemos na passagem de Lázaro, em que Jesus chora. Chorou por quê? Pela morte de Lázaro? Se Jesus havia dito, Lázaro não morreu, Lázaro dorme, por que Jesus choraria se ele sabia que Lázaro não morreu? Ou não havia morrido, desculpe, já que está tudo no passado. Por um exercício didático só, que não é o caso, mas apenas por didática. Suponhamos então que pudesse haver a ressurreição, só para fins didáticos. E Jesus choraria por quê? Se ele sabia que poderia ressuscitar Lázaro. Só para fins didáticos, só conjectura. Então, se Lázaro não morreu, se Jesus podia ressuscitá-lo apenas para fins didáticos, volto a dizer, porque não há esse aspecto da ressurreição, em nenhum dos casos, caberia o choro. Então, por que Jesus chorou? O texto nos diz, e olhando as pessoas, Jesus chorou, porque ele sentiu a dor das pessoas. Ele sentiu o desamparo das pessoas. Ele sentiu aquele sem lugar das pessoas.
e chora por elas. Não com pena delas, não com dó delas, mas por compaixão. Porque esse é o amor da empatia. Ele sabia se colocar no lugar das pessoas. Por isso, ele atendia um servo de um centurião. Ele atendia Zaqueu, um publicano, que se olhasse por simples olhar pessoas, não seriam atendidas. Publicano, pessoa persona não grata, centurião, opressor. E ele cuida do servo do centurião, ele cuida de Zaqueu, ele almoça na casa de publicanos, janta na casa de publicanos, melhor dizendo, porque ele olhava com o olhar do outro. E olhando com o olhar do outro, ele via a esperança, a vontade de querer ser diferente nas outras pessoas, e ele assim servia. Essa é a compaixão, esse é o amor fíleo, esse é o amor que ele pedia aos discípulos, que amassem uns aos outros, não pelo estorger, como se fosse uma família, não pelo eros, pela sensação, mas pelo filos da compaixão. É esse o amor que ele foi dizer a Pedro: embainha a tua espada, quando ele corta a orelha de Malco. Embainha a tua espada. Esse foi o amor que ele foi dizer a Pedro quando foi perguntado: Senhor, até quanto devo perdoar o irmão que peca para comigo? Até 70 vezes 7? E Jesus dizer: não te digo até 70 vezes 7, mas até 7 vezes, mas te digo até 70 vezes 7. Que Chico acrescenta: 70 vezes 7, cada erro. Porque perguntaram a ele: Chico, o perdão tem limite? Porque Jesus disse que o limite do perdão era 70 vezes 7. Ele disse: sim, 70 vezes 7, cada erro que cometer para com você. Não tem limite. E abrindo um parêntese, o 70 vezes 7 é para dizer que não há limite. Porque Jesus não tira o 70 vezes 7 do nada. Esse 70 vezes 7 está lá no Gênesis. Essa é uma frase de Lameque. Lameque havia sido homicida, tal qual Caim. E na estrutura de Caim foi dito que por Caim ter matado Abel, Caim seria punido 7 vezes. E Lameque matou também um irmão. E ele havia dito: tal qual Caim, também sou homicida. Se Caim foi condenado 70 vezes 7, eu me condeno 70 vezes. Se Caim foi condenado 7 vezes, eu me condeno a condenar-me 70 vezes 7. Então 70 vezes 7 era o máximo da ofensa. 70 vezes 7 era o máximo do perdão. Ou seja, quantas vezes ofender, quantas vezes perdoar. Então não sai do nada esse 70 lá do texto. Ele está ajustado ao Gênesis. Porque entendia que 70 vezes 7 era o pena máxima. 70 vezes 7, perdão máximo. Ou seja, de acordo com aquilo, de acordo com a necessidade. Então isso é o fíleo. Esse é o amor fíleo. Esse é o amor que não olha a pessoa, mas a necessidade. E o amor ágape. Esse amor da excelsitude. O amor que já não é mais articulado. O amor que já não é mais, de certa forma, controlado. Ele é tão natural que ele esparge, que ele exala. É o amor que de fato advém do Criador. Esse é o termo que poderia ser usado, essa é a palavra utilizada para exprimir o termo de amor. Deus amou o mundo, ágape. É aquele amor que Jesus demonstrou quando encontrou-se, ou melhor, quando foi encontrado pela mulher que padecia do fluxo de sangue. Aquela mulher que há 12 anos padecia de uma hemorragia, traduzida como mulher hemorroísa, mulher hemofílica, mulher do fluxo de sangue, mas uma mulher que há 12 anos vinha de uma hemorragia crônica, que a debilitava, que dificultava os seus movimentos, que não lhe dava forças. E ela então ali, sabendo que Jesus passava,
Esse é o termo utilizado na narrativa. Sabendo que Jesus passava, porque Jesus passa, ele não fica parado. Ele passa. A vida passa, as oportunidades passam. E é preciso que nós vejamos isso. E ela diz o texto, sabendo que Jesus passava, disse para si mesma, eu não conseguirei chegar até ele, porque ela sabia que ele era ladeado, estava sempre ladeado de pessoas. Então ela diz, mas se eu tocar-lhe, eu serei curada. E o texto diz que essa senhora vem por trás, e por trás toca a borda da túnica de Jesus. A borda da túnica. Mais superficial impossível. A borda da túnica. Vindo por trás. E naquele momento, diz o texto, Jesus diz, para, alguém me tocou. E um dos apóstolos, talvez Pedro, pela sensibilidade, diz assim, Senhor, como tu diz, alguém te tocou, se todos te empurram? Olha que sensibilidade. É uma coisa pedrina, né? Sensibilidade. Como tu dizes, alguém te tocou, pois se todos te empurram? E Jesus responde, alguém me tocou, pois de mim saiu virtude, saiu poder. Esse é o ágape. Não tem controle. É amor com tanto amor que sai automaticamente. Que simplesmente sai. Tocado por trás, na borda da túnica, bastando que essa pessoa buscasse nele aquilo que ele podia dar, o amor. Fragilizada, hemofílica ou hemorroísa, tocando por trás, presume-se, borda da túnica, estava quase que no chão. Numa demonstração de força, esforço, humildade. E aquele amor incontrolado saia. Porque esse é o amor ágape. Esse é o amor que Jesus trazia. Não o amor fíleo somente, não o amor estorge somente, não o amor eros somente, mas aquele amor que completava tudo isso. O amor que exalava. Aquele amor que constrangia até os maus, como nós vemos na passagem de Jesus em Gadara. Ele desce do barco, pisa na praia, sem que nada fale, chega-lhe um endemoniado e diz a ele, o que temos nós contra ti, Senhor, filho de Davi? Porque vieste nos atormentar antes do tempo. É o amor que incomoda os que não o têm, constrange os que o buscam. Esse é o amor ágape. É esse o como eu vos amei. Esse sim é o como eu vos amei. Esse é o que o apóstolo Paulo conseguiu começar a entender quando na sua carta primeira aos Coríntios, lá no capítulo 13, ele escreve: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse amor, eu seria como um sino que tange ou um metal que retine. Ou seja, seria só barulho, seria só da boca para fora. Veja, ele entendeu isso. Ele foi dizer, ele foi descrever o amor, ainda que eu tivesse todos os dons, inclusive da profecia, se eu não tivesse amor, eu nada seria. O amor, dizia ele, é benigno. O amor é bom. O amor não se ensoberbece. O amor não arde em ciúmes. O amor não se ufana. Veja como ele foi descrevendo o amor. O amor tudo ama. O amor tudo entende. Veja. Ainda que restasse a fé, a esperança e a caridade, o amor seria o maior deles.
Ele foi conseguir entender isso. Ele foi dizer que esse amor do Cristo constrangia. Ele foi dizer: já não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Visualizou esse amor, o amor da compaixão, o amor da amizade, o amor que não quer transformar ninguém, como vemos na letra de uma música muito cantada no movimento espírita, de autoria desconhecida, de domínio popular. Gosto de você assim, como você é. Pode me amar assim, como você quer. Quero ter você e não quero saber, pois se assim não fosse, como poderia ser? De outro jeito, abraço os teus defeitos. Gosto dos teus olhos do jeito que me olham. Seja assim tão sua, tão tua, me ame sempre igual, em casa ou na rua. Deixe que o vento penteie os teus cabelos, mas faça dos meus olhos para sempre o teu espelho. Deixe que a noite traga a canção, mas deixe que eu te guarde no meu coração. Esse é o amor pleno, que gosta do jeito que é, como Jesus gostava das pessoas do jeito que elas eram. Entendia o limite que elas podiam ir, ensinava para onde mais poderia, mas deixava que cada um seguisse no ritmo, no tempo e na vontade próprias. Esse era o amor. Esse é o como eu vos amei. Não para transformar, não para modificar, de um ato externo para interno, mas um para aguardar a transformação de um ato interno para um ato externo. Esse era o amor. Esse é o que ele pediu então. Um só mandamento vos deixo, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que é o roteiro que nós temos. Como vemos numa letra de uma outra música, de autoria do Gladstone, que foi musicada pelo Tim, que se chama Luzes da Luz. Uma letra que foi escrita em pouco tempo, num exercício quase que de minutos, poucos minutos, no encontro de mocidade. E ali ele escreve uma letra que é o tratado da evolução espiritual, a partir da experiência que nós temos na Terra. Ele escreve, eu não vou cantar, óbvio, no respeito a vocês. Ele escreve um frêmito, uma faísca, um frêmito da grande luz, e luzes jorraram em profusão. A grande luz, Deus, uma faísca de Deus, e luzes foram feitas, nós fomos criados. Um frêmito da grande luz, e luzes jorraram em profusão. Houve um tempo na eternidade, espaço na imensidão. Eternidade só é eterna porque não tem tempo. Não tem começo, não tem fim. Mas quando fomos criados, é como se Deus dissesse: vamos dar uma paradinha, vou fazer o Simão. Agora só ele me interessa. Agora só ela me interessa. Só ele. Veja, houve um tempo, porque nós somos seres que temos o nosso tempo. Nós somos seres imortais, que nos foi dada a temporalidade a partir da nossa criação. E trazemos na imortalidade a essência da eternidade de Deus, como germe evolutivo, como propulsão para o crescimento. Houve um tempo na eternidade, espaço na imensidão. Só é imensidão porque não se divisa espaço. Mas quando fomos criados, tivemos um tempo e ocupamos o nosso espaço. Ou seja, somos individualidades conscientes da nossa existência. Espaço na imensidão. Sustentar a vibração divina tornou-se o nosso afã. Qual o nosso objetivo de existir? Sustentar a vibração divina. Somos seres que sustentamos as vibrações de Deus. Somos seres, amores com A minúsculo, sustentando a vibração do amor com A maiúsculo.
Sustentar a vibração divina tornou-se o nosso afã. Surgiu a bipolaridade. Agora há homem, existe homem e mulher. Presença, ausência, luz, não luz, calor, frio, ato, inação. Ele descreve o processo dicotômico do nosso crescimento. Ele descreve as dicotomias, conveniência, não conveniência, certo, errado. Ele vai trabalhando. Que nós vamos nessas escolhas crescendo. Nós vamos nas escolhas dos contrastes, nos formando, nos desenvolvendo. Surgiu a bipolaridade, 2 polos. Presença, ausência, luz, não luz, calor, frio, ato, inação. O homem se ergue na figura de Adão. O que é a figura de Adão? O erro. Adão simboliza o erro. O homem se ergue a partir dos seus erros. O homem aprende consigo mesmo. O homem aprende com as suas experiências. O homem, o ser humano, o ser espiritual. Esse ser espiritual se ergue na figura de Adão. Ele não é içado, nós não somos liçados, nós nos erguemos com as nossas próprias forças. O homem se ergue na figura de Adão. Ama e aprende a ser o rei da criação. Rei da criação por aprender, por amar. E por amar, aprende a ser o rei da criação. Porque aquele rei que ama, horizontaliza, está no nível de todos. O homem se ergue na figura de Adão, ama e aprende a ser o rei da criação. Queremos voltar a Ti, ó Pai. As luzes querem, anseiam a Mãe Luz. Vejam que perfeição. Queremos voltar a Ti, ó Pai, porque amamos. E o amor quer voltar à fonte. Queremos voltar a Ti, ó Pai. As luzes querem, anseiam a Mãe Luz. Luzes perdidas, serenai. Eis o roteiro, segue Jesus. Uma perfeição de minutos para ser construída. Uma perfeição. Eis o roteiro, segue Jesus. E o que Jesus nos pediu para segui-lo? Decorar os seus ensinos ou amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Que ele deixou demonstrado até para depois. Quando olhamos o capítulo 17 do Evangelho de João, que o capítulo inteiro é uma prece que Jesus faz pelas pessoas. Ele conversa diretamente com Deus, pedindo pelos discípulos. E não só por aqueles que estavam lá com ele. Porque lá ele vai dizer: peço-vos, Pai, não somente por esses que aqui me ouvem, mas por todos aqueles que no futuro vierem a crer em Ti, por causa das minhas palavras. Ou seja, nós que estamos aqui, crendo em Deus, pelos ensinos de Jesus, recebemos dele, lá atrás, uma prece, para que nos fortalecêssemos. Peço-vos não somente por esses que aqui me ouvem, mas por todos aqueles que no futuro vierem a crer em Ti, por causa das minhas palavras. Esse é o amar de Jesus. Esse foi o pedido que Ele nos fez, que amássemos uns aos outros, da forma que Ele nos amou. Agradeço essa amorosidade de vocês, em forma de paciência, de ficar ouvindo. Agradeço de coração o convite e de uma forma bem nossa, bem mineira, de agradecimento. Deus lhes pague. Deus lhes pague por esse carinho, por essa atenção, por essa cordialidade. Muito obrigado.